Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à prática de oração de hoje. Agradeço a sua presença e espero que você goste do programa de hoje. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é na verdade o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato,
é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, Elcantari, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, Elcantari, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, el, cantare, fight. Light, cross, light, cross, el, cantare, fight. Ó Senhor,
Muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor, Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal.
reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora. Como foi a reflexão? Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito
este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. O tema de hoje são os pré-requisitos para afastar a negatividade. O mestre intitula de os pré-requisitos do verdadeiro exorcista. O exorcismo é o ato da gente conseguir afastar os demônios, os maus espíritos que, no fim das contas, são energias negativas, e a gente vai estudar esse ensinamento hoje. O mestre ensina que o pré-requisito para o verdadeiro exorcista é ser capaz de conviver com as pessoas, mesmo que elas possam ver os seus pensamentos. É como se você estivesse numa sala de visitas, sem se importar com se os seus pensamentos ficassem à mostra. Se todo mundo pudesse ver o seu pensamento e você se sentisse confortável com isso, então você está cumprindo os pré-requisitos do verdadeiro exorcista. A essência de um exorcista é ser alguém que aprimore continuamente as características que o demônio não goste. É como água e óleo. Água e óleo não se misturam. E as nossas tendências, a gente também tem que lapidar características que o demônio não goste, para que não haja mistura, para que não haja sintonia de vibrações. O mundo material da terceira dimensão, ele requer algumas condições para que os seres humanos sobrevivam. E ninguém escapa de todas elas. Todos vivemos sob as mesmas condições. A gente não sobrevive sem alimento, a gente não sobrevive sem beber água, a gente precisa de relacionamentos interpessoais, de poder econômico, moradia. E além disso, a gente precisa evitar condições como doença, exaustão. E dessas condições de vivência coincidem alguns fatores de ataque dos demônios. Por exemplo, uma pessoa que ela fica exausta demais, ela realmente está comprometendo a saúde dela devido à exaustão, ela pode ser suscetível a ataque de demônios. Ou pessoas que sofrem muito com dívidas, por exemplo, estão extremamente endividadas, sempre preocupadas e remoendo essas preocupações, isso pode abrir uma brecha também para o ataque dos maus espíritos e dos demônios. Na religião é comum a prática de jejum. Eu também, como parte do meu aprimoramento, eu também faço jejum. Eu, Gabriel, também pratico jejum intermitente, mas há um limite também para a prática de jejum. Por exemplo, se uma pessoa ficar de jejum durante uma semana, ela só vai pensar em comida. E aí, no caso, vai facilitar a atração de seres que estejam em sintonia com esse estado espiritual. Por isso, é importante que haja ponderação no nosso aprimoramento. Na luta final contra um demônio, você deve ter cuidado com um espinho encravado na raiz da sua alma, algo que ocorreu em algum ponto da história. Se você ignora algo do passado que lhe traz sofrimento, o demônio ele pode explorar esse espinho. É preciso rever o passado, ver de que forma você tratou os problemas e o que pensou em respeito a esses problemas. A forma como você enxerga o passado é fundamental. É muito, muito importante que você esteja em paz com o passado,
que você faça as pazes com o passado, de forma que não haja nenhum espinho encravado na sua mente, porque o demônio pode explorar essa dor em relação ao passado e utilizar isso como uma brecha para a possessão espiritual. O mestre nos concede uma analogia de que num pesqueiro é improvável haver um peixe que nunca tenha sido fisgado uma ou duas vezes pelo anzol. Ao abocanhar a isca, o peixe sente algo fisgar sua boca e descobre que é o anzol. Todos têm um pouco dessa dor. Isso acaba acontecendo com a gente também. Quando a gente passa por alguma experiência negativa, algum sofrimento, a gente acaba sentindo essa dor de alguma vez ter sido fisgado, mas a gente deve extrair lições disso e esquecer esse trauma, lidar com esse trauma, esquecer esse trauma o mais rápido possível. Um outro fator fundamental para você afastar e se proteger da negatividade é o conhecimento, é o estudo. Existe um autor japonês chamado Yukichi Fukuzawa. Ele escreveu o livro Um Incentivo ao Estudo, e o senhor Yukichi Fukuzawa, ele comenta que todas as pessoas, a condição de nascimento não é a condição de nascimento que coloca as pessoas em posição alta ou baixa. Na verdade, o que diferencia, a única coisa que diferencia uma pessoa da outra é se elas estudaram ou não. O estudo faz de você uma pessoa diferente. É exatamente o estudo, o conhecimento que distingue uma pessoa da outra. O Mestre Okawa também, na Rap Science, existem os 4 princípios da felicidade: amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. E o segundo princípio da felicidade é o princípio do conhecimento. Isso mostra que o conhecimento é levado muito a sério na Rap Science. Embora haja uma ênfase muito vigorosa na questão da fé em Alcantara na Rap Science, é importante que haja uma mentalidade racional e o bom senso. Usar a razão, usar o bom senso da sociedade também dentro das nossas ações. Saber avaliar se alguma coisa tem valor ou não e declarar as inutilidades como sendo inúteis. Saber o que é importante para você, saber o que não é em termos de informações. Por exemplo, a gente não precisa ser totalmente avesso à sociedade. A gente tem que ter muito bom senso e saber utilizar da razão que é adquirida através da experiência que nós temos na nossa vida e através da aquisição de conhecimento. O espírito de autoajuda se faz extremamente importante também na questão para afastar e se proteger de influências espirituais negativas. O mestre nos ensina que ele, no início da Rap Science, tendo 20 e poucos anos, quando ele começou a receber as mensagens espirituais, a Rap Science nessa época ainda nem existia, então seria o início da iluminação do Mestre Okawa. Ele ensina que recebeu a força do mundo celestial através das inspirações, mas ele nunca dependeu unicamente dessa força. A idade de 10 anos, aos 10 anos, o mestre decidiu se dedicar a aprender, e através desses fervorosos estudos até os tempos de hoje que ele acaba recebendo as inspirações. Então o próprio mestre ele nunca, nenhuma vez esqueceu o espírito do esforço próprio e da autoajuda. A gente deve sempre se lembrar que o céu ajuda aqueles que se ajudam. Quando a gente vê alguém se esforçando sinceramente, de todo o coração, naturalmente a gente sente o desejo de cooperar com aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa. Os anjos do mundo celestial também se sentem dessa forma. Eles querem ajudar pessoas que estão sempre se esforçando e constantemente trabalhando com toda dedicação. Tem uma frase que é um ditado estrangeiro que é o seguinte: os demônios tentam todas as pessoas, mas o preguiçoso tenta os demônios. Os demônios tentam todas as pessoas, mas o preguiçoso tenta os demônios. Isso significa que os demônios odeiam pessoas humildes, que trabalham com perseverança incansável e que progridem passo a passo firmemente. O padrão vibratório é completamente diferente
E por isso, se você é uma pessoa humilde, que busca se esforçar todos os dias, que busca se disciplinar, praticar os ensinamentos, reconhecer a qualidade das outras pessoas, buscar ser alguém útil, ser alguém com quem as pessoas se sintam confortáveis de ter ao redor, alguém que beneficia a sociedade, vai ser muito difícil algum demônio possuir você. Os demônios não podem se aproximar facilmente de quem se esforça para aprimorar. Esse acaba sendo um ponto-chave dentro do ensinamento de hoje, que é a questão do esforço. A gente precisa se esforçar, a gente tem que trabalhar todos os dias de forma perseverante, com calma, com tranquilidade. Cada gota de suor nosso tem que semear o terreno para as próximas gerações e para os frutos que a gente possa vir a colher também nessa vida. Então o espírito do conhecimento, de você ter bom senso, de você saber diferenciar o certo do errado, é fundamental na luta contra os demônios. Na questão do exorcismo, não necessariamente só um elevado poder de exorcismo é importante, mas além disso, é o bom senso, a racionalidade, o espírito de esforço, buscar ser uma pessoa a nível de sociedade, a nível de família, que possa contribuir para o todo, que não prejudica a vida de ninguém e que sempre tem o bom senso também como uma bússola que orienta os pensamentos, as palavras e as ações. Esse foi o tema de hoje. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.